comigo das madrugadas por essa causa. Jejua, amado, por essa causa em nome de Jesus. Isso é a igreja que se afrontar, irmão, porque está incomodando o inferno. Temos 3 opções: ou aceita e se conforma, ou se cala e recua, ou entra na peleja, irmão, através de oração. Foi louvado aqui, lá na época de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 ficaram, meu amado, de pé. O resto se prostraram. Aceitaram o que foi imposto sobre eles. Estão vivendo isso aí, irmão. Vai aceitar, amado, o que o diabo está tentando fazer? Ou vai se colocar como resistência espiritual, irmão? Não é guerra contra a pessoa, contra ninguém, irmão. É contra o mundo espiritual. Entra nessa peleja em nome de Jesus. O nosso adversário não tem medo de cara feia, não tem medo de carteirinha de igreja, não tem medo, amado, de tempo de casa nesse lugar, não. Mas de um homem e de uma mulher de Deus que dobra o joelho e ora, ele bate, amado, em retirada. Vamos continuar orando no nome de Jesus. Quero convidar aqui à frente nosso presbítero, doutor Damasceno, está incumbido nessa noite e nos transmitir a palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Pai, toma o teu filho, ó Pai, em tuas mãos, seja com ele, continue usando, ó Pai, não como queremos ouvir, mas como precisamos. Pai, fala conosco e conduza, meu Pai, o teu filho, no nome de Jesus. Amém? Presbítero Damasceno, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Glórias a Deus, aleluia. Estamos alegres uma vez mais, pois estamos na casa do Senhor, amém. Em nome de Jesus, abra comigo suas Bíblias, Filipenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de Efésios, antes de Colossenses, Filipenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Me sinto alegre, amado, aleluia, por essa oportunidade. Como já foi se falado neste lugar, pode ser a última. Os irmãos bem sabem disso, que eu passei por esse momento, no momento do meu acidente. Estive pregando no domingo e segunda sofri um acidente. Então, se, aleluia, aquele que, aleluia, está na direção de Deus, amado, a qualquer momento, Deus pode estar chamando em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 1 e o versículo 27 em diante. Glórias a Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, nos diz assim a palavra do Senhor: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvi está em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, estamos diante de Deus, aleluia, nesta noite, neste lugar, através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor chama a mim e a sua atenção, porque já foi se falado aqui
a oração do Pai Nosso, modelo de oração, como devemos orar. Foi-se falado que na oração, primeiramente, devemos engrandecer, exaltar, glorificar, magnificar o nosso Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Foi-se falado aqui que não há outro Deus à face da terra, a não ser o Senhor. Pode se levantar vários deuses, pode se levantar várias situações dizendo que é Deus, mas todavia somente há um que, como foi se louvado aqui, é capaz de entrar na fornalha e não permitir que o fogo venha queimar os seus. Com isso, aleluia, desde já, meu irmão, minha irmã, chama a minha e a sua atenção. Se você e eu estivermos verdadeiramente debaixo da mão do Senhor, nada poderá te separar de Deus, nada poderá atrapalhar o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que o Senhor já tem prometido. Mas, todavia, é necessário fazer algo. É necessário fazer algo. O que? Aqui nós estamos lendo Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho. Sabemos que no Velho Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham o Evangelho, mas tinha o Senhor do Evangelho. Aleluia. Eles não tinham o que nós temos hoje, eles não tinham a notícia de que havia um que morreu e ressuscitou. Eles tinham a promessa que estava para vir sobre a vida dele. Promessa essa de quem? Vai se levantar um, e esse um, quando se levantar, vai libertar o oprimido do cativo, vai quebrar as correntes, vai lançar por terra o cadeado, vai lançar por terra tudo quanto que impede do homem glorificar e exaltar a Deus. Esse se levanta, chamado Jesus de Nazaré. Ele se levanta e quando ele vem, ele traz, ele anuncia, ele proclama o que? O Evangelho de Cristo. Evangelho esse, amado, que ao lermos, ao buscarmos as informações dele, ao extrairmos dele para nossas vidas na prática, vamos encontrar que aquele que rouba, não roube mais. Aquele que falava coisas tortas, não fale mais. Aquele que andava errado, não ande mais. Aquele que falava mentira, não minta mais. Esse é o Evangelho de Cristo, a qual Paulo está falando para os Filipenses, dizendo que portai-vos, portar, se comporte, pratique, permaneçam, ande como o Evangelho diz, como a palavra do Senhor diz, para que aonde, se eu vou para cá, é por isso que aqui é nos ensinado o quê? O nosso pastor está nos vendo. Eu estou lá em Niterói, ele está me vendo lá? Ele não está, mas ele está me dizendo, te comporta como o Evangelho, como é ensinado aqui, para quê? Para que mesmo eu não esteja lá, o Senhor, o nome do Senhor seja glorificado e estejamos em uma só unidade, em um só propósito, em uma só fé. Porque, irmão, por mais que você talvez vá dizer, eu não faço parte do ministério, eu não sou nenhum obreiro, eu não sou ninguém na casa do Senhor, você é o irmão amado desse lugar, que aonde você for, você carrega esse lugar sobre as suas costas. E se alguém lhe conhecer, vai chegar aí, aquele é da Edificar, está falando isso, aquele é da Edificar, está fazendo aquilo. Aquele que está diante do Senhor, amado, precisamos aprender a andar como o Senhor nos ensina a andar. Todavia, precisamos de uma prática constante. Prática essa de quê? Examinar as Escrituras, porque é dela que fala de mim e procede para vós da vida eterna. Se eu e você não buscarmos essa prática de examinar a palavra de Deus e colocar ela em ação, vai ser difícil nossa caminhada, vai ser complicado nossa caminhada, não viveremos a novidade
dia a colocar em prática a palavra do Senhor. O próprio Tiago vai nos dizer que o quê? Não sejamos somente um ouvinte. Não seja um ouvinte do Evangelho de Cristo, seja na casa de oração, seja por telefone, seja por televisão, seja por rádio, não sei como, mas não seja somente um ouvinte do Evangelho, mas seja também um praticante do Evangelho. Evangelho esse que não é conforme estão se pregando por aí, um Evangelho que conforta, um Evangelho que abençoa, um Evangelho que faz o seu ego aumentar, faz a sua autoestima subir. Cuidado, porque o Evangelho de Cristo é cruz, é renúncia. O Evangelho de Cristo é posição. O Evangelho de Cristo é se portar como se deve se portar diante da dificuldade. Como que está eu e você, amado, diante dos nossos problemas? Como que está? Como que está eu diante das nossas dificuldades que temos? Não somente uma vez no mês, não somente uma vez no ano, mas as dificuldades do nosso dia a dia. Será que eu e você temos verdadeiramente lançado, diz a palavra do Senhor, que as vossas ansiedades faz o que com elas? Lançai aos pés do Senhor. Mas como é que eu vou lançar aos pés do Senhor se eu não tenho prática da palavra de Deus na minha vida? Como? Paulo está chamando aos filipenses para que eles venham se portar, para que eles venham se colocar diante do Senhor dignamente. É fácil? Não. Mas todavia, os filipenses não estavam só. E a igreja do Senhor neste lugar também não está só. Tem o Espírito Santo em Deus em seu favor, para que nós possamos permanecer o quê? Firme, constante nas promessas, no propósito, no objetivo que o Senhor tem na minha e na tua vida. Mas isso só vai se confirmar, isso só vai se concretizar quando eu e você permanecermos no Evangelho de Cristo. Enquanto eu e você não permanecermos nesse Evangelho, amado, vai dar ruim. Examinai as escrituras de João, capítulo 5, que ela fala de mim. O Evangelho de Cristo, ele não fala de outra pessoa a não ser o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse Cristo que veio cumprir todas as promessas, esse Cristo veio cumprir tudo que estava ordenado sobre a vida dele. E esse Cristo, amado, ele veio rasgar o véu. E ele cumpriu, rasgou o véu de alto a baixo para quê? Para que eu e você venhamos adentrar no lugar chamado Santo dos Santos e louvar e glorificar a Deus. Mas só iremos conseguir fazer isso quando eu e você nos posicionarmos no Evangelho de Cristo. Enquanto eu e você, amado, não nos posicionarmos, vai dar ruim. O Evangelho de Cristo, amado, vai nos constranger a olhar para o lado e ver: cadê meu irmão, cadê minha irmã? E se preocupar com ele, em mandar uma mensagem, não em saber da vida do irmão para ficar espalhando um para o outro, mas saber da vida do irmão para levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra, pode ser mesmo uma palavra de exortação. Por quê? Tanto a palavra de ânimo, como a palavra de alegria, como a palavra de exortação, se encontra no Evangelho de Cristo. Se encontra. Mas será que eu e você temos examinado o Evangelho? Será que eu e você verdadeiramente conhecemos o Jesus do Evangelho? Será que conhecemos, amado? Será que sabemos quem é esse Cristo? Será que sabemos quem foi essa pessoa que veio à terra, que padeceu, que sofreu? Paulo sabia, Paulo reconheceu quem era Cristo e colocou isso em prática na vida dele.
e ele vai dizer o quê? Vai chegar ao ponto que Paulo vai se comparar a Cristo. Como assim? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele se coloca na brecha para quê? Para que os irmãos viessem também imitar ele, porque ele estava imitando, ele estava praticando o Evangelho de Cristo. E como é, amado, que os irmãos e as irmãs vai nos imitar, vai nos seguir, querendo nos seguir, se não temos colocado em prática o Evangelho de Cristo? Não tem como, amado. Não se esqueça que você e eu somos, de alguma forma, referência para alguém. De alguma forma. E essa referência não é porque sabe louvar, não é porque é presbítero, não é porque é missionário ou missionária ou pastor, pastora, não, mas é porque é alguém que se declara seguir o Evangelho de Cristo. Então, uma vez que eu e você falamos que estamos seguindo o Evangelho, precisamos nos portar como o Evangelho fala para se portar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 28, amado, vai nos dizer: e nada vos espanteis dos que resistem. Amado, o tempo que estamos vivendo, amados, temos visto dentro das igrejas. Não é lá fora somente, não, é dentro das igrejas, irmãos e irmãs, resistindo o Evangelho, não deixando mais o Evangelho penetrar, não deixando o Evangelho mais produzir o fruto de arrependimento. Precisamos, amado, deixar o Evangelho entrar em nossas vidas, para que ele venha fazer uma fonte de águas vivas na minha, na tua vida, e renovar a minha, você dia após dia, e nos fazer um verdadeiro adorador. Não é irmão ou irmã, não é alguém de posição de sociedade que vai nos fazer um verdadeiro adorador, mas é eu e você nos posicionar diante do Senhor em espírito e em verdade. Como que eu sei disso? Através do Evangelho. Mas aqui alguns irmãos estão o quê? Estão-se resistindo. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que por ensinamento de espírito maligno, de homens sendo guiados por espíritos malignos, estão fazendo que muitos venham cauterizar a mente, venham ficar com a mente fechada. Isso significando o que, amado? Uma vez que a mente está fechada, o Evangelho de Cristo não vai conseguir entrar, porque o Evangelho de Cristo, ele não chega e fala: eu vou entrar e ponto. Não, o Evangelho de Cristo faz assim: olha, eis que eu estou à porta e bato, eu estou batendo e quero entrar, mas só vou entrar se alguém abrir. Enquanto eu e você não abrir a porta para o Evangelho de Cristo entrar, ele não vai produzir um fruto, ele não vai transformar a minha e a sua vida. E esse Evangelho, amado, ele não transforma de fora para dentro, mas ele transforma de dentro para fora. Não deixe que a sua mente, não deixe, aleluia, que o seu dia a dia, não deixe que as dificuldades da vida, não deixe que os problemas que circulam sobre a sua volta venham fazer você resistir ao Evangelho. Não deixe, mas declare que você é mais que vencedor em Cristo. Declare que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Declare que você vai alcançar. Declare que não há Deus maior que o seu Deus. Declare que o seu Deus é o Alfa, é o Ômega. Declare isto. Mas só vai declarar isto quando tiver o Evangelho dentro de si. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Quantos irmãos dentro da igreja têm se afastado da casa do Senhor, porque tem dado ouvido a homens e a mulheres, amados, em vez de dar ouvido ao Evangelho de Cristo. Não faça isso, mas permaneça de coração
aberto, de coração sensível. Senhor, eu cheguei na tua casa, fala comigo. Senhor, eu cheguei na tua casa, abre meu entendimento. Senhor, eu cheguei na tua casa, não deixa meu coração fechar. Senhor, eu estou na tua casa. Oh, meu Senhor, revela a tua verdade sobre a minha vida, mas não deixa. Porque a minha e a sua vontade, amada, é deixar nossa mente se fechar. Porque todo dia, toda hora tem que estar aqui, é de terça, quinta, domingo, sábado, sexta. É uma cobrança lá, é uma cobrança cá. Mas se eu e você fazer isso como um fardo, vai fechar a mente vai cauterizar, e você tem visto. Eu não estou falando da boca para fora, porque eu e você temos visto, tanto daqui como das outras igrejas, de homens e mulheres, em vez de deixar o evangelho entrar, para que ele venha transformar e fazer um vaso novo dia por dia, não, fecha a mente e sai. E sai e não vai para outra igreja. Sai e vai para onde? Vai para o mundo. Para quê? Para a perdição. Porque a palavra do Senhor nos diz, ele indício de perdição, mas para vós, o evangelho para vós, ele não é perdição. O evangelho para você, aleluia, que está diante do Senhor de coração contrito, para você que está diante do Senhor, sensível à voz dele, para você que está diante do Senhor, buscando se santificar dia após dia. Sabe o que é o evangelho? Salvação para a sua alma, salvação para a sua vida. É por isso que Cristo fala no seu evangelho, aquele que perseverar até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, não é por causa de tempo de igreja que você tem, não. Tem 50, 200, 300 anos, 10 anos, 2 anos, 2 meses, 2 dias. Não é por causa disso, mas é por causa do evangelho. Deixa o evangelho produzir o fruto. Deixa o evangelho te transformar. Deixa dia após dia até que o Senhor venha. Enquanto o Senhor não vem, deixa o evangelho produzir na sua vida. Deixa, não feche a mente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a salvação, diz Efésios, que ela não vem de homem, mas ela é um dom de Deus. Ela vem pela graça. Glória a Deus. Ela vem de Deus. Mas ela vem de Deus para quê? Para todos. Ela é estendida para todos. Mas todos precisam chegar diante do Senhor, confessá-lo a Ele, recebê-lo a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E depois disso, colocar o evangelho que ele deixou na terra, oh aleluia, em prática. Para quê? Para que esta alma seja transformada para a glória de Deus. Enquanto, eu e você não abrimos verdadeiramente o nosso coração para o Senhor, não iremos viver o novo de Deus. Não iremos. Se eu e você ainda não vivemos o novo de Deus, faça um teste, procura um irmão. Irmão, tu já viveu o novo de Deus? Já. Como foi? O que tu fez? O irmão vai te falar: não, eu fui no monte, me consagrei, me separei, larguei isso, deixei aquilo, e continuei na presença do Senhor, buscando, meditando no evangelho do Senhor. E ali, mediante a isso, mediante esse buscar, eu senti algo novo. E esse algo novo que eu fui sentindo foi inundando o meu ser, foi inundando a minha vida, e eu vivi algo novo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, amado, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz que sopra o quem? O obreiro. Mas
mas não a obra. Amado, em nome de Jesus, amado, reflita sobre a minha e a sua vida, ou melhor, sobre a sua vida nesse momento. Será que você, será que eu, será que nós temos verdadeiramente colocado essa obra que o Senhor tem a mim na sua vida em prática? Porque, amado, independente de quem seja, independente de cargo, Deus tem um chamado na vida de cada um dos irmãos para, aleluia, ganhar almas para o reino, para levar a palavra, para fazer, amado, o que o Senhor tem preparado nessa terra, através da sua vida. Mas será que Deus, amado, foi nos concedido? Foi nos concedido. Cada um foi chamado, amado, para algo. O Senhor não chamou você para ficar aqui olhando para você, não. Mas Ele chamou a mim e a você para fazer algo. Ele chamou um para profeta, chamou um para evangelista, chamou outro para adoradores, chamou outro para oração, chamou outro para visitar lares, chamou outro para ajudar o irmão, chamou outro para estender a mão e chamou a todos para que venham amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Isso não precisa de ir. Eu sou pastor que vai amar. Eu não sou missionário que vai. Não, amar. Ele chamou a mim e a você, independente do cargo, para que venha amar um ao outro, ajudar um ao outro, suportar um ao outro, estender a mão um ao outro. E isso tudo está no Evangelho de Cristo. Isso tudo está no Evangelho de Cristo. Mas, como eu estou falando, será você que nos ouve através das redes sociais, será que você tem ouvido o Evangelho? E será que você tem verdadeiramente colocado em prática o Evangelho? Não deixe que o mundo venha tirar a visão do Evangelho. Porque, por mais que você queira que seja um Evangelho que venha massagear a sua mente, massagear o seu ego, esse Evangelho de Cristo, ele não faz isto, mas ele é poderoso para transformar tanto a sua mente, como a sua alma, como o seu espírito, em uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele. Amado, 90% da população de hoje, do século 21, se você perguntar, seja quem for, 90% vai dizer que crê em Jesus, que acredita nele, que sabe que ele veio, morreu, ressuscitou, mas está para lá no canto dele. 90% de todo mundo do planeta. Mas todavia, oh glória, mas ele se manifesta para aquele que guarda o Evangelho. Ele se manifesta para aquele que tem o coração aberto para o Evangelho. Se você e eu estivermos com o nosso coração aberto para ele, amado, sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer dos altos céus, oh aleluia, ele vai abrir a janela do céu, ele vai abrir a sua porta do céu. Esteve, amado, no momento da sua morte, no momento da sua dor, Sadraque, Mesaque e Abednego, no momento da sua aflição, ele abriu o céu e eles viram o agir de Deus, eles viram o poder de Deus. E assim, amado, pode, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será de amanhã e de eternamente. Ele quer se manifestar, mas só através do seu Evangelho. Porque crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim teve visto, e agora ouvi está em mim. Amado, será que eu e você, amado, temos prestado atenção no que está acontecendo em nossas voltas, amado? Ou será que nós estamos sendo muito orgulhosos de olhar só para nós mesmos, só para o meu eu, só eu e o irmão do lado que vai caçar coco? Será, amado? Faça isso não. O Evangelho não diz isso não. Paulo está dizendo aos Filipenses, no capítulo 30, no versículo 30, tendo medo
estava, amado, observando o combate, a luta, as dificuldades que Paulo estava passando. E Paulo vai dizer que em tudo isso, a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, mas sim contra o principado e a potestade que opera nas regiões celestes. Paulo não vai dizer, amado, que é o homem em si que está perseguindo ele, que está maltratando ele, que está caluniando ele. Não, mas é o homem que está sendo usado pelo principado e a potestade, que não quer, mas por quê? O homem comum, se você chegar e falar para ele o Evangelho de Cristo, você não experiência disso aqui nesse lugar. A pessoa chega, a palavra está entrando, a pessoa começa a se derreter, começa a chorar, começa a gritar, começa a louvar, começa a se movimentar. Mas todavia, quando a pessoa sai, a pessoa não aceita Cristo, a pessoa não quer ser liberta, ela passa por um momento. Aí a pessoa sai, e como é que continua a vida dela? Continua, amado, do mesmo jeito ou pior. Mas quando a pessoa olha para a dificuldade do outro, cara, está passando por luta, está passando por dificuldade, mas ainda continua louvando e glorificando a Deus. Eu também quero esse Deus, eu também quero louvar esse Deus, eu também vou louvar, eu também vou adorar. E sabe o que vai acontecer, amado? Você vai ganhar uma alma, e quando essa alma entrar aqui, ela vai passar a enxergar o quê? O Evangelho de Cristo, que não é somente, oh aleluia, uma palavra, mas é vida para aquele que crê. O Evangelho não é somente uma palavra, não é somente uma história, mas é uma vida para aqueles que creem. É necessário, amado, se posicionar, é necessário se portar, irmão, é necessário permanecer, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que a enfermidade chegou, mesmo que está tudo desmoronando. Mas todavia Paulo chega e declara, amado, ainda que meu exterior, ainda que por fora esteja tudo se acabando, ainda que por fora esteja tudo difícil, complicado, pegando fogo, todavia o meu interior, oh glória, o meu interior se renova. Por que se renova? Porque eu tenho o Evangelho de Cristo na minha vida. E se tem o Evangelho de Cristo na minha vida, tem novidade de vida. A alegria que eu estou sentindo é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação, de qualquer dificuldade que eu esteja passando. E para através dessa alegria que Cristo tem me dado, eu vou profetizar sobre a minha vida, eu vou profetizar sobre a minha casa, eu vou profetizar sobre o meu ministério, eu vou profetizar sobre a igreja onde eu estou, eu vou profetizar sobre, aleluia, a comunidade, eu vou profetizar para que Deus manifeste a sua graça aonde quer que eu vá. Mas para isso acontecer, amado, precisamos nos portar, nos comportar, andar, ser direcionado pelo que o Evangelho diz sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você que está nos assistindo online, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus visite a sua casa. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu creio, que o Deus de ontem é o Deus de hoje, Deus presente, e a sua palavra nos diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como é que você está, mas se você colocar o seu joelho no chão e clamar por Ele, eu tenho por certo que Ele vai te responder e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.